Fala galera, hoje é Dia de Vingança. É uma história da DC, escrita por Bill Willingham e desenhada por Justiniano e Ron Wagner no ano de 2005. Dia de Vingança é parte da contagem regressiva para a Crise Infinita. Aqui, o Espectro, o Espírito da Vingança, um dos seres místicos mais poderosos do mundo, está fora de controle, sem um hospedeiro humano. Com isso, forças malignas entram em ação. Isso pode ser até mesmo o fim da magia. Esse é o Dia de Vingança. Dia de Vingança é uma das contagens regressivas para a Crise Infinita, mas traz consequências do arco Crise de Identidade. Então é interessante que você conheça essa história antes de continuar essa daqui. Por isso, eu já fiz vídeo sobre essa HQ há algum tempo atrás, e vai ter o link para ele aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E se você quer ajudar o canal a crescer, dá uma olhada nas recompensas do clube de membros ou em outras formas de ajudar que também estão aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. O universo é um mecanismo vivo, e perto do início da criação, o universo gerou um ser que seria quem iria punir feitos malignos. Era um espírito da vingança. Ele foi chamado de Eclipso. Mas Eclipso era um espírito, então ele possuía criaturas na hora da sua maior fraqueza, quando elas estavam perdidas na ira. Eclipso acabou se tornando assim o espírito da ira. Para combater essa criatura, o universo respondeu com outra criação, um espírito que era ligado a um hospedeiro vivo agora. E assim, ele realmente poderia atuar como o espírito da vingança, sendo justo. Esse era o Espectro. Eclipso foi trancado num diamante chamado de Coração das Trevas, mas o seu poder corrompia quem tocava o diamante com um sentimento de raiva e de ira. Por isso Eclipso sempre voltava. Ele já possuiu vários hospedeiros, até mesmo chegou a possuir Lois Lane e o próprio Superman. Mas combatido pelo, ainda na época chamado de Capitão Marvel, Eclipso foi mantido no diamante. Só que o Coração das Trevas desapareceu depois desse combate. O diamante era atraído pela raiva, e tinha alguém sentindo uma raiva extrema dos próprios inimigos de Eclipso nesse momento, dentro do Asilo Arkham. Era Jean Loring. É nesse contexto que a história começa com Jean Loring presa depois de ter assassinado Sue Dibny durante os eventos de Crise de Identidade. Junto dela estava o Diamante, que parecia chamá-la. O Coração das Trevas tentava convencer Jean a se unirem. Rapidamente então, ela aproxima o Diamante no seu peito, e ela até se arrepende por um momento, mas era tarde demais. Porque Jean Loring estava completamente possuída agora. Assim, ela se torna a nova encarnação de Eclipso. E com esse poder extremo, ela foge do Asilo Arkham. Em Gotham City, um homem foge de alguém. Esse alguém era o Retalho, um herói sombrio que absorve as almas dos criminosos para dentro do seu próprio traje. E ali ele usa as almas dos pecadores para ajudá-lo em troca de perdão pelos seus crimes. Ou quem não ajudar, fica preso por toda a eternidade. O Retalho faz o seu trabalho e condena mais um criminoso, aprisionando a sua alma, adicionando mais um retalho ao seu uniforme. E quando ele estava prestes a voltar para casa para descansar, ele é transportado para outro local. O Retalho é transportado para uma espécie de floresta totalmente destruída, e ele escuta uma voz de alguém presa embaixo de árvores derrubadas. Usando força das almas que vêm do seu traje, o Retalho remove os troncos caídos e encontra ali June Moon, a magia. Ela estava caída ali e bastante ferida. O Retalho a ajuda e June se recupera rapidamente com a sua magia. Ela não lembra dele, mas o Retalho já a tinha visto no bar Oblivion. De qualquer forma, o Retalho pergunta o que exatamente aconteceu ali, e Magia diz para que ele olhe para cima, bem para cima.
O espectro lutava contra o druida conhecido como Blackbriar Thorn. Foi o espectro quem os atacou e provocou a destruição daquela floresta. Destruição essa que matou cerca de 700 feiticeiros treinados que estavam naquele local. E se eles ficarem ali, eles serão as próximas vítimas do espírito da vingança. Então os dois decidem continuar a conversa num lugar mais seguro, um lugar como o Bar Oblivion. O Bar Oblivion é um tipo de bar místico localizado fora do plano terrestre, onde apenas seres ligados à magia podem entrar. E parece que não foi apenas o retalho e a magia que tiveram a ideia de se refugiar ali, porque o local estava extremamente lotado de pessoas que tentavam se proteger do espectro. Entre eles estavam até mesmo outros heróis como a Sombra da Noite, o Homem-Animal e a Vixen. Ninguém sabe o porquê o espectro tá atacando. Ele se virou contra qualquer um que tem acesso à magia. Ele disse que só iria parar quando toda a magia estivesse destruída. June diz que o poder absoluto corrompe absolutamente. E ela acredita que foi isso que aconteceu com o espectro. Então ela grita para todos no bar se unirem contra ele, mas ninguém responde. Todos sabem da extensão do poder do espectro, e eles são peixe pequeno. Para lidar com o espectro, o ideal seria os mais poderosos entre os portadores de magia, como o Senhor Destino, a Madame Xanadu e o Vingador Fantasma. Mas aí, alguém fala que isso não era possível. Era um chimpanzé falante, bebendo no canto do bar. É o detetive Chimp, e ele estava segurando um rato. Aquele rato era o próprio Vingador Fantasma. Mas mesmo assim, Chimp apoia a magia nessa ideia de combater o espectro, mesmo sem a ajuda dos grandões. Enquanto isso, na Pedra da Eternidade, o mago Shazam vê o que está acontecendo e fala que o inimigo finalmente se revelou. Era a hora dele agir. Mas o mago precisa se preparar primeiro, e isso vai levar um tempo. Sendo assim, o mago Shazam convoca o seu campeão para ganhar esse tempo para ele. E então o Capitão Marvel entra em ação. Hal Jordan, o Lanterna Verde, foi o último hospedeiro do espectro até o seu renascimento. E desde então o espectro ficou sem um hospedeiro vivo, sem uma âncora, sem um senso moral que o guiasse e lhe desse foco. Sem essa referência, o espectro começou a punir absolutamente qualquer pecador. Desde os mais terríveis, como um homem que matou cerca de 57 pessoas, até os mais inofensivos, como uma criança que pegou $6 da bolsa da mãe. O espectro trazia punição severa para absolutamente qualquer um, e foi aí que alguém apareceu para ele. Era Eclipso, no corpo de Jean Loring. Diante de um confuso espectro, Eclipso o seduz e diz que vai ajudá-lo. E ele deveria atacar diretamente a fonte de todo o mal no mundo, a magia. June Moon viu isso através das suas visões, e ela tinha ao seu lado agora o detetive Chimp, o dono do Bar Oblivion, Jim Rooks, conhecido também como Mestre da Noite, com o seu guarda-costas, o Demônio Azul, também tinha a Sombra da Noite e o Retalho. Eles sabiam agora que Eclipso é quem estava manipulando o espectro para ir atrás dos seres ligados à magia. Enquanto Johnny Moon descansa um pouco, os outros conversam. Chimp acredita que não é uma boa ideia todos ficarem ali, já que o objetivo do espectro é eliminar todos os portadores de magia. E o Bar Oblivion era o refúgio de quase todos eles. Sendo assim, Jim Rooks manda o Demônio Azul fechar o bar. Mas eles vão continuar juntos, já que são os únicos que demonstraram uma disposição de fazer alguma coisa em relação a toda essa loucura. A magia se recompõe e conta mais sobre o que viu nas suas visões. Ela viu que realmente Espectro e Eclipso foram atrás dos 3 mais poderosos portadores de magia. Aquele rato realmente era o Vingador Fantasma, transformado pelo espectro, já que ele não pode ser morto. O Senhor Destino foi aprisionado dentro do universo do próprio Elmo de Nabu, e Madame Xanadu foi cegada pelo espectro, para assim não conseguir ler as suas cartas.
Depois disso, o espectro atacou os locais de encontro dos seres mágicos, como aquela floresta onde a magia foi resgatada pelo retalho. E é lá mesmo onde ela pretende encontrar algum rastro do espectro para descobrir a sua localização. A ideia é um ataque em conjunto contra Eclipso, para assim liberar o espectro. Mas como Chimp não possui força para ajudá-los num plano de ataque, ele vai para outro local e vai ser transportado até lá pela sombra da noite. Enquanto isso, Magia encontra o rastro que procurava, mas antes de irem, ela puxa o retalho para um canto e lhe pede um favor. Ela lhe dá uma pistola alterada com magia para matá-la caso necessário, porque quando ela absorve grandes quantidades de magia, ela libera um lado maligno. Ela literalmente fica descontrolada pela entidade Magia. Mas o retalho se recusa e faz uma contraproposta. Se isso chegar a acontecer, ele pode usar o seu traje para aprisionar a alma da magia e adicioná-la na sua coleção de retalhos. Com isso, eles têm um acordo, e nesse momento o retalho beija a magia, achando que tinha rolado um clima, mas ela se afasta e diz que não estava pensando nele desse jeito. Isso deixa o retalho constrangido. Mas independente disso, todos partem para sua busca, para o encontro com o espectro. O grupo vai para Budapeste, onde, para surpresa de todos, uma luta já estava acontecendo. O espectro enfrentava Billy Batson, o Capitão Marvel. E diante dessa situação, o novo grupo aproveita para ir para cima de Eclipso. O combate acontece então em duas frentes. De um lado, o Capitão Marvel contra o espectro. Do outro, o grupo de heróis mágicos contra Eclipso. E dos dois lados, os heróis estavam sendo derrotados. Eclipso destroça grande parte dos espíritos dentro do traje do retalho e afasta o Demônio Azul para longe. Mas quando o Demônio Azul se recompõe e volta, ele vê a magia parada no meio do caminho. Ela na verdade estava ajudando o Capitão Marvel. June estava pegando um pouco da magia emprestada de cada ser existente no planeta e transferindo essa mesma magia para o campeão do Mago Shazam. Então o plano é que eles consigam distrair Eclipso enquanto isso. Por isso, o Demônio Azul volta para o combate onde usa o seu tridente demoníaco nela. O tridente do Demônio Azul, inclusive, é uma das armas mais poderosas do inferno. E atingindo Eclipso, cravando o tridente no seu peito, mesmo ela sendo extremamente poderosa, Eclipso perde a consciência. Nesse momento, o Demônio Azul enxerga algo. Centenas ou milhares de pessoas recrutadas pela magia, dando seu poder ao Capitão Marvel. Heróis como o Lanterna Verde Alan Scott e a Zatanna. Outros seres mágicos como os Feiticeiros da Atlântida ou o próprio Vingador Fantasma, ainda na forma de um rato. Vários heróis e vilões, deuses e demônios, e também pessoas comuns com apenas uma fagulha de poder mágico, que nem sabem que tem. Pessoas que dizem ter sorte. Todos emprestam o seu poder e magia o transfere para o Capitão Marvel. Assim, o campeão do Shazam fica imenso, do tamanho do espírito da vingança, e com isso ele consegue enfrentar o espectro de igual para igual. O problema é que o corpo da magia não vai aguentar isso por muito tempo. Enquanto isso, o detetive Chimp e a Sombra da Noite estão na cidade de Dayton, em Ohio, onde Chimp diz que o seu plano é recrutar uma mortal ainda mais poderosa que a magia. Chimp pede indicações para um cachorro e o chimpanzé consegue se comunicar com ele. Assim, eles chegam no local indicado. Chimp e Sombra da Noite batem na porta de Carl Zachlin e dizem que estão ali para recrutar a sua filha, Lori Zachlin, a Alice Sombria. Chimp conversa com o Sr. Zachlin e conta a sua história. Ele era um chimpanzé comum que foi capturado na África por uma equipe de circo e foi levado para os Estados Unidos, onde fazia truques de dedução, que era na verdade só apertar botões. Até que um dia ele chegou acidentalmente na fonte da juventude, onde bebeu das suas águas e assim conseguiu a habilidade de falar com qualquer criatura, seja animal ou humano.
ele se tornou praticamente imortal e ficou extremamente inteligente, passando a trabalhar de fato como um detetive. Mas tudo isso não importava agora. O que importava é que o mundo está correndo perigo e eles precisam agir. A filha do Sr. Zeklin pode ajudar a salvar o mundo. O problema é que antes que a conversa pudesse continuar, de repente, Chimp e Sombra da Noite entram numa espécie de transe. Os dois, assim como centenas de outros seres mágicos, foram chamados pela magia para dar o seu poder ao Capitão Marvel. Inclusive, graças a isso, Chimp consegue observar tudo o que está acontecendo. Ele vê o Capitão Marvel gigantesco enfrentando o Espectro e o vencendo. Os socos de Billy eram como explosões na cara do Espectro. Mas isso não duraria muito tempo, porque a magia estava no seu limite. Só o Mestre da Noite e o Retalho ficaram de fora, porque eles deveriam ficar a postos caso Eclipso acorde. Mas o perigo agora, na verdade, é a própria magia. Como ela mesma temia, a quantidade de poder a corrompe e ela desperta o seu lado maligno. Com isso, magia para de enviar os poderes que estava mandando para o Capitão Marvel e se vira para atacar os seus próprios companheiros. Enquanto tudo isso acontecia, Lori Zeklin finalmente chega na sua casa depois de um dia na escola. E ao chegar, ela se surpreende ao ver o seu pai sentado diante de uma mulher e de um chimpanzé em transe. E sem perder muito tempo, o pai de Lori pergunta se ela é algum tipo de super-heroína. Em Budapeste, a luta entre Capitão Marvel e Espectro continua. Mas sem os poderes enviados para ele pela magia, o Capitão Marvel começa a perder as forças e começa a diminuir de tamanho. Tanto ele como o Espectro estavam fracos. Mas a diferença é que o Capitão Marvel teve que lidar com mais poder do que o seu corpo aguenta, e isso o esgotou. Enquanto o Espectro já estava acostumado com essa quantidade de poder. Isso significa que o jogo mudou. E a vitória desse combate acaba sendo do espírito da vingança. E assim o Capitão Marvel é nocauteado. A maligna magia continua enfrentando seus companheiros. E o Retalho se prepara para absorvê-la no seu traje, como prometido. Mas ele é interrompido pelo Mestre da Noite, dizendo que o seu grupo, que ele chama aqui de Pacto das Sombras, não pode começar com um membro matando o outro. Enquanto essa distração acontecia, o Espectro se aproxima de Eclipso caída e remove o tridente cravado no seu corpo. Isso faz Eclipso despertar e juntos eles fogem para recuperar as suas forças. E sem a transferência de poder da magia, todos despertam do seu transe e o Demônio Azul se aproxima dela e resolve tudo a nocauteando. Assim, Mestre das Sombras, Retalho e Demônio Azul se reúnem no momento que Sombra da Noite aparece com o detetive Chimp e ele apresenta para o grupo Lori Zeklin, a Alice Sombria, quem Chimp afirma ser possivelmente a adolescente mais poderosa desse ou de qualquer universo. Eclipso leva o Espectro para o espaço para recuperar suas feridas. Enquanto o inusitado grupo de heróis recém-formado inesperadamente comemora sua meia vitória no Bar Oblivion. Só que o grupo precisa pensar nos próximos passos, porque repetir o que foi feito não vai funcionar uma segunda vez contra o Espectro. Mas Chimp tem um plano. O Capitão Marvel não pode ficar ali, ele tem outras obrigações e já recuperado o suficiente, ele segue até a Pedra da Eternidade. Ali ele encontra o Mago Shazam, enorme e brilhando, dizendo que graças ao tempo que o Capitão Marvel ganhou para ele, enquanto distraía o Espectro, o Mago Shazam agora está pronto para o seu combate. O Capitão Marvel fala para o Mago sobre o grupo, o Pacto das Sombras, e que eles têm um outro plano para atacar o Espectro. Mas o Mago Shazam não acha sábio depositar esperanças nesse grupo. Ele comenta que não é a primeira vez que um grupo chamado Pacto das Sombras é formado. Sempre quando uma grande escuridão ameaça o mundo, o Pacto das Sombras volta de um jeito ou de outro. Por bem ou por mal, essa luta é dele, do Mago Shazam.
De volta ao Bar Oblivion, Chimp chega a perguntar para Jim por que ele escolheu esse nome, Pacto das Sombras. Mas Jim diz que o nome simplesmente veio na sua cabeça. Jim aproveita para perguntar como Chimp soube da Alice Sombria, já que ele não sai daquele bar desde antes mesmo de Jim se tornar o dono do local. E Chimp responde que ele vem recebendo informações e conselhos do Vingador Fantasma, mesmo na sua forma de rato. O grupo se reúne para uma última ceia, e nesse momento Chimp explica por que Lori é uma peça fundamental para o seu próximo movimento. Acontece que a Alice Sombria tem a habilidade de roubar os poderes mágicos de alguém por um curto período de tempo. Ela já fez isso no passado com o Senhor Destino e com a Zatanna. A ideia é usar essa habilidade contra o Espectro, deixá-lo sem os seus poderes tempo suficiente para o Pacto das Sombras atacá-lo e eliminá-lo de uma vez por todas. O plano era bom, mas como o Espectro ainda estava no espaço se recuperando, a magia não consegue localizá-lo como fez antes. Por isso, eles se posicionam numa ilha chamada de Ilha do Crepúsculo Perpétuo. Um lugar conhecido por abrigar uma das maiores escolas de bruxaria de todo o multiverso, que foi atacada e destruída pelo Espectro. Para atrair o Espectro até ali de novo, a magia espalhou rumores que ainda existiam ali poderosas e perigosas armas de natureza mística que estavam escondidas. Então eles têm esperança de que esses rumores vão fazer o espírito da vingança ir até lá para terminar o serviço. E o plano dá certo, porque em pouco tempo Espectro e Eclipso aparecem procurando pelas supostas armas. Mas o que eles encontram é uma armadilha. A Sombra da Noite parte para cima do Espectro com tudo que ela tem, controlando as sombras ao seu redor. E enquanto ela enfrenta o Espectro, os outros partem para cima de Eclipso. E quando o Espectro começa a contra-atacar, ele perde os seus poderes. A Alice Sombria fez o seu movimento, e agora, pelo menos temporariamente, o poder do Espírito da Vingança pertence a ela. O plano deu certo. O problema é que isso faz o Espectro ficar intangível, porque sem os seus poderes e sem um hospedeiro, o Espectro não é nada além de um espírito vazio. O que significa que, mesmo ele fraco agora, os heróis não podem fazer nada contra ele. A luta contra Eclipso continua e não vai muito bem pro lado dos heróis. Eles tentam cravar o tridente nela mais uma vez, mas esse truque não vai funcionar de novo. E ela simplesmente pega o tridente do Demônio Azul e joga pra longe. O Espectro vai até ela, dizendo que vai se retirar da batalha até os seus poderes voltarem pra ele. Enquanto isso, Eclipso pode ficar e exterminar aquele grupo de uma vez por todas. Mas pelo menos por enquanto, a Alice Sombria ainda tinha um pouco dos poderes do Espectro, então a luta fica mais equilibrada. Enquanto isso, Chimp tá com o Vingador Fantasma ainda na forma de rato. E conversando com ele, Chimp descobre que a fraqueza de Eclipso é a luz do sol. Eles estavam na Ilha do Crepúsculo, onde o sol não alcança, mas Chimp tem uma ideia. Então, seguindo as orientações de Chimp, Sombra da Noite abre um portal e a Alice Sombria joga Eclipso por ele, segundos antes dos poderes do Espectro deixarem o seu corpo definitivamente. De qualquer forma, a vitória era dos heróis, porque a Sombra da Noite abriu um portal diretamente para a órbita do Sol, onde Eclipso vai ficar totalmente impotente por toda a eternidade. O problema agora era só o Espectro. Ainda mais porque a Alice Sombria perdeu os poderes que roubou dele, ou seja, o Espectro estava com seus poderes de volta. E agora ele vai em direção à Pedra da Eternidade, onde ele encontra o Capitão Marvel no seu caminho. Mas agora, poderoso, o Espectro usa suas habilidades místicas e anula o poder de Billy Batson, o deixando de lado desacordado. O objetivo do Espectro ali era matar a fonte da magia, era matar o Mago Shazam. O Espectro percebeu que tudo isso até agora era só distração para o Mago reunir o seu próprio poder.
para esse combate. Na Ilha do Crepúsculo, os heróis comemoram a vitória, e a magia até brinca para os outros heróis terem cuidado, ou o retalho vai querer beijar eles também. Mas depois desse momento de descontração, eles voltam a pensar numa forma de combater o espectro mais uma vez. Só que nesse momento, o Vingador Fantasma aparece, finalmente conseguindo voltar à sua forma normal. Ele diz que o papel do Pacto das Sombras naquela batalha chegou ao fim. Ele próprio ainda estava muito fraco, mas o espectro agora lidava com alguém bem mais à altura dos seus poderes. E com as suas habilidades, o Vingador Fantasma permite que os heróis ali observem o que estava acontecendo na Pedra da Eternidade. A luta entre os dois maiores seres místicos do mundo era intensa e causava danos à própria Pedra da Eternidade. O espectro era muito poderoso, mas o Mago Shazam também era, e ele estava no seu domínio, aproveitando assim para usar todos os artefatos e recursos à sua disposição naquela batalha, incluindo o escaravelho do Besouro Azul, que naquela época estava em sua posse. E atravessando esse artefato místico pelo corpo do espectro, o Mago Shazam consegue derrotá-lo. Mas a vitória é curta. O espectro é um espírito imortal, que vai existir enquanto julgamento ainda for necessário no universo. Enquanto ainda existir magia no mundo, o espectro nunca vai ficar sem os seus poderes. Dito isso, o espectro começa a absorver toda a magia ao seu redor, de toda a Pedra da Eternidade e de todos os seus artefatos, até mesmo do próprio Mago Shazam. Assim, a Pedra da Eternidade começa a cair, aparecendo e desaparecendo em várias partes do mundo, e no alto de Gotham City, a Pedra da Eternidade simplesmente explode. A Pedra da Eternidade foi destruída, e com isso, o Mago Shazam foi derrotado e morto, esmagado pela pedra destinada a acabar com a sua vida. Com a sua destruição, inúmeras pessoas inocentes morrem pelo mundo. Os artefatos que estavam ali se espalharam. Os 7 pecados capitais foram libertados. E o escaravelho do Besouro Azul acabou caindo na terra, na cidade de El Paso, no Texas. Dessa vez, os heróis foram derrotados. O Mago Shazam estava morto. O Capitão Marvel, incapacitado. Era o fim da magia. O espírito da vingança venceu. Laurie, a Alice Sombria, não aguenta mais tudo aquilo e chora, pedindo para ser levada para casa. E o Mestre das Sombras atende esse pedido. Ele vai levar a Alice Sombria para casa, mas mesmo assim ele vai voltar e vai continuar lutando. E todos do Pacto das Sombras dizem que vão continuar com ele. Eles vão continuar juntos como uma equipe. Porque mesmo derrotados, eles vão continuar sendo heróis. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Dia de Vingança faz parte da série de quadrinhos que envolvem a contagem regressiva para a Crise Infinita. E é um bom quadrinho, com boas consequências, mas com alguns defeitos. A arte é boa, e mesmo às vezes tendo um lado meio cartoonizado, isso até que combina com o Capitão Marvel pelo menos. Agora, o roteiro e a narrativa são boas sim. A HQ usa personagens mais desconhecidos e vai lhes dando uma certa importância e carisma ao longo da história. O problema é que a narrativa começa a dar uma enrolada no meio, usando alguns momentos mais como encheção de linguiça do que de real andamento das coisas. Mas mesmo assim, no final o roteiro surpreende, saindo um pouco do clichê onde os heróis sempre são os vitoriosos. De qualquer forma, a história não se encerra aqui, porque ela se junta com outras na Crise Infinita. Mas em outras partes do universo da DC, outros eventos com outros personagens ainda aconteciam. Por isso, Vilões Unidos e a Guerra Hantanagar são histórias para os próximos vídeos.
Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.